Amém e amém. Amém, irmãos? Poder sentar? Pedir aos irmãos, então, eu quero relembrar aí o propósito da série que nós estamos pregando. João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos repetir? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, ministra ao nosso coração, seja, Pai, a plenitude da Tua vontade para nossas vidas hoje. Senhor, sabemos que dia a dia o Senhor tem caminhado conosco, nos abençoando com conhecimento de Ti. Te pedimos que assim seja hoje mais uma vez. Seja assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. E o texto revela exatamente o que João disse. João viu a glória juntamente com os apóstolos, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa glória é a glória do Filho único de Deus. João está dizendo que a glória que eles viram, nós vimos a sua glória, é a glória do Filho único de Deus. Não há nada parecido, não há nada semelhante, não há nada igual, não há nada que chegue perto, porque só havia um unigênito. O nome já declara. O Filho único de Deus se revela. E eu quero relembrar aqui o princípio que nós estamos seguindo para ouvir as mensagens. A Escritura Sagrada revela o Pai na pessoa do Filho. O Filho é a revelação do Pai que caminhou entre nós. E, conforme já sabemos, João, quando declarou essa fala, ele declarou a introdução do que ele iria escrever. Nós vimos a sua glória, e eu vou mostrar a vocês por escrito o que é que nós vimos. E sabemos que essa visão só pode ser recebida por quem o Senhor Deus chamou, por quem o Senhor Deus se revelou por meio do Espírito. E então, glória nesse texto, na tradução do texto grego, especificamente desse versículo, significa o brilho do governo, da majestade estava ali diante dos discípulos. E é claro, retornando agora para o capítulo 11, nós lemos já o início, aliás, os principais versículos do capítulo 11, pois narra o texto declara o final aqui, quando lemos as palavras de Jesus para com as irmãs de Lázaro, depois o contato de Jesus diante do túmulo e a ressurreição de Lázaro. Mas logo no início, nós observamos o que é que o Senhor estava para manifestar diante dos homens. Eu gostaria de ler com você aí o versículo 1, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Verso 7, vamos ler juntos? Depois disse aos seus discípulos, voltemos para a Judeia. Disseram os discípulos: Mestre, recentemente os judeus
procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu, mais uma vez todos nós, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Você pode repetir comigo as palavras de Jesus? Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos, Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto, e me alegro por esta causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com ele. Muito bem, essa primeira parte do capítulo 11 traz o motivo daquilo que iria acontecer. Jesus sabia que Lázaro morreria, Jesus sabia já que ele estava enfermo, ele recebeu o recado de sua irmã, a irmã de Lázaro, mas ele permaneceu onde estava, esperou cerca de 2 dias, o texto diz assim, e ao que dá a entender, mais 2 dias ele leva para chegar a partir do momento que ele declara, a partir do dia que ele ouve, que ele já sabia da parte da revelação do Pai, que Lázaro estava morto. Ao todo se dá cerca de 4 dias do momento que ele morre até o momento da ressurreição. O texto revela que Jesus sabia que não deveria estar ali. Eu sei que ele está enfermo, mas eu não vou até ele, nem vou declarar nada daqui. Os irmãos sabem que Jesus, ele havia curado pessoas estando longe delas. É o caso do filho de um centurião, ou de um servo de um centurião, que ele declara para aquele homem que assim seria conforme a fé dele. E dentre outros trechos da Bíblia, que Jesus, mesmo não estando diante do enfermo, o enfermo foi curado, pois ele declarou de onde estava. E o texto mostra que Jesus espera no local, e ele chega a dizer, no versículo 15, conforme lemos, e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Veja bem, Lázaro está morto, ele diz isso no final do verso 14, e ele declara, por causa disso, em outras palavras, me alegro. Me alegro com o quê? Com a morte de Lázaro. E aqui nós temos um fato importantíssimo que precisa estar colocado no seu coração. Nós precisamos, acima de tudo, compreender esse princípio básico. Situações que geram grande tristeza acontecem. O nosso Deus sabe, Ele não passa desapercebido de nada. Nesse exato momento, estava Marta e Maria chorando a morte de seu irmão. Ele sabia. E ele tinha um objetivo específico. Naquele mesmo momento, irmãos, havia, claro, em vários lugares pelo mundo, muitas pessoas que haviam morrido da mesma forma ou de outra, mas havia morrido. E a morte acontecia no seu ciclo normal desde que o homem existe. Mas Jesus estava para mostrar aos homens sobre este fato, que Ele é Senhor, e de forma que Ele fizesse com que os homens contemplassem sua pregação. Jesus, aqui, estava para demonstrar o poder sobre a morte, que a morte obedece
a ordem do Senhor, que a vida retorna para o morto e a morte tem que sair. Jesus estava para mostrar isso. Isso está no final do texto, logo aí no versículo 42. Eu gostaria de ler, na verdade, um pouco antes, porque eu não vou ler todos os versículos, mas quando Jesus se aproxima do local, Marta, versículo 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Esse trecho daqui em diante demonstra a fragilidade de fé dos homens. No caso, Marta entendia que se Jesus estivesse ali, seu irmão não teria morrido. Ou seja, dependia de uma localização geográfica, a resolução de seus problemas. Se Jesus estivesse aqui, se o Senhor estivesse conosco, meu irmão não teria morrido. Na verdade, no final do versículo que nós lemos no começo, não sei se você reparou, no versículo 16, você reparou que o assunto, Jesus está falando de Lázaro. Jesus está focado em Lázaro. Mas os discípulos estão focados em quê? Estão focados em Jesus preservar a própria vida. Os discípulos falam com Jesus: Senhor, mas como que o Senhor vai para lá? Se os judeus queriam apedrejar-te. Veja bem, Jesus está focado em Lázaro, que há algo de Deus para acontecer na vida de Lázaro. Retorne aí um pouquinho. Eu gostaria de adiantar aqui, mas eu não posso ficar sem falar isso. O versículo 4, olha, veja o que Jesus disse sobre Lázaro. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Veja bem, aqui é para os discípulos focarem em quê? Jesus, não vai para lá não, tu vai ser apedrejado, está pondo em risco sua vida. Jesus acabou de dizer que o foco do assunto é Lázaro e o poder de Deus que vai se manifestar na vida de Lázaro. Mas o assunto da parte dos discípulos é: Senhor, mas queriam apedrejar-te. Versículo 8, disseram os discípulos: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Aí no final do trecho, versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Ou seja, esse daqui, irmãos, essa fala de Tomé, meu Deus, de onde que ele tirou isso? Aliás, ele não entendeu nada do que Jesus tinha dito. Observe aí no versículo 9. Irmãos, preste bem atenção, de preferência na sua própria Bíblia. Observe aí na sua própria Bíblia, Diz o texto aí no verso 9, olha só, tinham acabado de falar sobre a possível morte de Jesus, e aí Jesus, no verso 9, declara: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Se você vai estudar esse texto, o que Jesus estava falando? Ele estava dizendo que os discípulos deveriam ficar tranquilos, que o momento agora era o momento de luz. Ele caminhava na luz. O momento de perigo, o momento em que as trevas estivessem, aí ele tropeçaria, vamos dizer assim, que é o momento da sua morte. Eu quero recordar com você aqui algumas coisas. Quando Jesus foi crucificado, você se recorda que lá no momento que eles estavam sentados na ceia, ele disse que era chegada a hora, que ele seria entregue na mão dos homens e tudo e tal, e Jesus celebra a ceia com os discípulos e ele diz: essa é a nova aliança do meu sangue e tal, está tudo concluído, está tudo caminhando bem, mas um de vocês me trairá. O texto de João é especialíssimo nisso,
pois narra de forma muito profunda a reação dos discípulos. João põe a cabeça sobre o peito de Jesus, pergunta: quem é, Senhor? Pedro pede para João perguntar para Jesus, como alguém mais próximo. Talvez Pedro já ressabiado, porque ele era o que mais perguntava, o que mais falava e tinha se dado mal em todas elas, não é? Pedro era o mais afoito, e então João pergunta, já pondo a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, como que dizendo: se for eu, já estou pedindo misericórdia, porque eu sei que só o Senhor pode nos abençoar. Ao que dá a entender o texto. Mas ele declara que aquele que põe a mão comigo no prato é o que me trairá. E era Judas. Naquele momento, Judas estende a mão sobre o prato. Eles comiam normalmente o pão e tinha ali um caldo, um tipo de molho, que eles molhavam o pão antes de comer. E naquele exato momento eles estavam fazendo isso, é o que o texto nos dá entendimento. Quando termina de demonstrar tudo isso, de evidenciar que era Judas, Jesus fala com Judas a respeito disso, e logo que ele termina esta parte, o diabo entra nele e Jesus diz a Satanás: o que tens para fazer, faze-o depressa. E então se levantou dali e foi até os líderes religiosos, e você já conhece o texto. Jesus, logo em seguida da ceia, ele é preso e crucificado. O que tens para fazer, faze-o depressa. É um dos textos extraordinários da Bíblia, porque mais uma vez se manifesta a majestade, a glória, o governo, aonde Satanás só faz debaixo da ordem do Senhor. Somente. O que tens para fazer, faz-o depressa. O texto é interessante, porque naquele momento os discípulos achavam que Jesus tinha mandado ele fazer algo, porque ele era o que tinha a bolsa. Pensavam que ele tinha recebido uma ordem de Jesus para comprar alguma coisa para os pobres, por exemplo. Mas, na verdade, o momento das trevas estava iniciado naquele momento. Eu quero ainda observar com você, ainda que nós não estamos lendo exatamente o texto, estou só fazendo a lembrança aqui, trazendo a lembrança do texto. O que é considerado o momento das trevas? O momento em que Jesus caminhava na noite, parafraseando com o texto que ele acaba de dizer. Você vai encontrar pelo menos 3 episódios na Bíblia onde o povo queria apedrejar Jesus. Primeiro, Lucas vai narrar que queriam lançá-lo no despenhadeiro. Logo no dia que ele declarou que hoje se cumpre esta palavra, Lucas capítulo 4. Quando eles se revoltam, a Bíblia diz que tentam lançá-lo no despenhadeiro abaixo. E ele sai no meio deles, porque não era chegada a sua hora. Em outro momento, ele proferindo um outro sermão, as pessoas ficam ainda revoltas ali com ele e tentam matá-lo, mas ele escapa, sai, porque não era chegada a sua hora. Há pelo menos 3 textos que comprovam isso. Por que não era chegada a sua hora? Porque era ainda o dia. A luz estava raiando sobre as trevas. Quando Jesus começa seu ministério, Mateus capítulo 4, ali no final, no começo, você vai encontrar o cumprimento da profecia, logo que Jesus sai do deserto. A declaração de que a luz raiou sobre as trevas. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto aí? Mateus, abra aí a sua Bíblia. Quantos irmãos estão comigo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando aqui, observando que Jesus ministrou aos discípulos que ele poderia ir até Lázaro tranquilamente. Observe aqui antes de ler o texto. Ele havia acabado de dizer aos discípulos: eu vou tranquilamente até Lázaro, não é a hora ainda que eu vou morrer. Não se preocupem com isso. E eu estou fundamentando isso, é claro, para que nós possamos entender o que eu vou falar daqui a pouco.
Logo aí, Mateus capítulo 4, logo após a tentação, Jesus é tentado, ok? E aí ele começa o seu ministério. Capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus soube que João estava preso, logo mais à frente, verso 14. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Você pode declarar isso aí, irmão? Raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Você se recorda do trecho que chegaram para Jesus e disseram: vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Aí Jesus declara: vai e diga àquela raposa que a obra que eu faço hoje e amanhã. Em outras palavras, nada vai me impedir. Irmãos, absolutamente nada podia impedir o ministério de Jesus no seu desenvolvimento. E aqui, preste bem atenção aqui, porque além da divulgação mundial que estava para acontecer, naquele momento, os olhos de Jesus estavam sobre dois alvos: ministrar sobre a vida dos discípulos, e aí sim, o segundo alvo era a divulgação para todos. Você vai encontrar, por exemplo, você tem a Bíblia Thompson. Na Bíblia Thompson tem um estudo interessante, constando o mapa do primeiro ano do ministério de Jesus, o que se supõe que foi o primeiro ano do ministério de Jesus, o segundo e o terceiro. No primeiro, Jesus andou quieto, dizendo às pessoas: vai e não diga a ninguém. Olha, faça isso, mas não divulgue a ninguém, ainda que o povo, ninguém cumpria isso. Vai e não diga isso, não diga a ninguém o que o Senhor te fez, mas apresenta-te ao sacerdote, quando era o caso da lepra. Isso é no primeiro ano de ministério. No segundo, ele começa a inaugurar a sua revelação. No terceiro, ele escancara. E então vem a sua morte. Por que foi assim? Se fosse numa visão humana, seria o holofote no primeiro dia do ministério. É Jesus, é o Cristo. Mas, irmãos, o grande projeto de Deus era transferir o que estava manifesto no Filho para os filhos adotivos. E isso se faz com a convivência. Eu quero aqui, com isso, dizer para você que até hoje o grande foco de Deus é andar com você, estar com você, gerar em você a pessoa dele. Se isso não estiver acontecendo, o cristianismo não está em pleno vigor na sua vida. O grande X da questão do cristianismo é Cristo em nós. É Jesus Cristo através de você. Ele transforma você e então ele se manifesta aos homens, através da fé que ele manifestou na sua vida, por sua obra e graça, por seu poder. Então eu estou aqui dizendo, retornando agora para o texto, senão eu me empolgo também, né? E vou seguindo aí, e vou indo, e eu fico maravilhado com as coisas do Senhor. Então, retornando aí para o capítulo 11, versículo 9. Quando Jesus declarou: enquanto é dia, ninguém tropeça, mas quando anda de noite que tropeça. O que Jesus estava dizendo era que eles não deveriam se preocupar, pois ele não morreria ainda. E foi isso que aconteceu ou não foi? Sim ou não? Foi, meu irmão, foi desse jeito. Aliás, adiante um pouquinho aí, só para você ver, no versículo 45, qual é o título que tem aí? A trama para matar Jesus, certo? Você vai encontrar que
teve aqui todo um desenvolvimento, né, para matar Jesus. Caminhou, foi adiante? Não. Aliás, queriam matar até Lázaro, porque o povo também vinha para ver Lázaro. Por mais que o homem se esforce, não poderá apagar as pegadas do Senhor na terra. Diga amém, glória a Deus. Por mais que o homem se esforce, ele não conseguirá apagar o que Deus está fazendo. O que é o cristianismo? É uma pregação? Não. O que é o cristianismo? São igrejas, muitas igrejas? Não. O que é o cristianismo? O Filho se revelou, ministrou sobre a vida das criaturas que se tornaram pela fé filhos por adoção. Filhos por adoção. Quando eu falei aqui criatura, você entendeu. Nós, por causa do pecado, em Adão fomos desfigurados, mas fomos encontrados nele, na pessoa de Jesus. E aqui Jesus está lidando com os discípulos, ele está falando de um assunto e os discípulos estão pensando na morte dele. Vamos nós também para morrer com ele, Tomé disse, né? Aliás, irmão, fique esperto aí, porque Tomé é um símbolo, é uma prova de que mesmo se você estivesse na época de Jesus, você poderia ser incrédulo. Mesmo que você tivesse sido um dos discípulos, você poderia ser incrédulo. Foi Tomé que disse, quando Jesus ressuscitou e apareceu primeiro as mulheres que foram lá de madrugada no túmulo, e elas informaram os discípulos do que havia acontecido, Tomé disse, olha, se eu não ver as marcas, se eu não pôr a mão no lado onde ele havia sido ferido, não acreditarei. Quando Jesus se manifesta, ele diz, agora eu creio. E Jesus declara para ele, bem-aventurado é os que não viram e creram. Ou seja, você está fora da visão, Tomé. Fique esperto. Agora, isso aí era uma prática só daquele momento de Tomé? Não, irmãos. Olha só aqui, irmãos, em nome de Jesus, preste atenção aqui numa coisa. Infelizmente, há quem vá dizendo, amanhã vai melhorar, amanhã vai ser melhor. Não, irmão, para com isso. Não pense que amanhã vai melhorar, olhe para você hoje. Como assim? Toda pessoa que acha que no futuro vai mudar, nunca mudou. Porque, primeiro, a visão do dia de amanhã não deveríamos nem ter. Porque isso se chama ansiedade. Biblicamente, ninguém deve olhar para o dia de amanhã e preocupar-se com ele. Ninguém. Mas eu estou falando que há uma falsa paz. É isso que você tem que jogar fora. O que é a falsa paz? Não, eu sei que eu tenho essas falhas, mas amanhã vai ser diferente. Não, meu irmão, pare hoje. Olhe para a sua condição hoje. Esse texto mostra que Jesus está falando de um assunto potente, poderoso. E os discípulos estão falando de outro, que não tem nada a ver. Que não tem visão alguma da realidade. Eles não estavam entendendo. E isso ainda acontece hoje. Acontece hoje. Está na nossa frente. E aí eu estou falando no sentido de que eu mesmo tenho que olhar para mim. Se você é desses que não consegue entender as pregações, você tem que ficar preocupado. Se você é desses que fica assim ouvindo, mas não estou entendendo. Ô, meu irmão, tem alguma coisa errada com você. Talvez você precise ler mais a Bíblia durante a semana em casa. Talvez você precisa buscar ter uma contínua caminhada com Deus. E aí, quando você vem para cá, é só mais um momento daquilo que você já está fazendo na sua vida. Não espere que uma pessoa que não pega na Bíblia a semana todinha chegue na igreja feliz da vida. Aliás, até hoje eu não encontrei um desanimado que esteja lendo a Bíblia todos os dias e orando continuamente. Eu não encontrei ainda.
todo desanimado, parou de ler, parou de orar, parou de ter os propósitos com Deus, morreu na fé, só tem um corpo andando para o culto. É um corpo, porque o coração está distante. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui, quando Jesus disse, olha, eu vou manifestar, é para a glória de Deus essa morte, esse acontecimento, o que vai acontecer na vida de Lázaro é uma coisa boa. E os discípulos estavam notando outra coisa e não aquilo. Você já ouviu, por exemplo, como é que você faria se você estivesse almoçando, eu falo almoço, mas é o sentido de ter um momento com alguém, né? Que seja mais sábio do que você. Vou dizer para você, eu tive um professor, nunca me esqueço disso, e ontem mesmo no aconselhamento eu estava lembrando disso e estava contando para a pessoa. E eu falava, um professor que marcou, não só eu creio que a turma quase toda, né? Era um pastor que já tinha completado 40 anos de ministério, e atualmente ele estava, eu acho que há mais de 20, naquele momento, eu não me recordo, na igreja que ele estava. E, meus irmãos, a aula dele era uma das aulas mais deliciosas que tinha. E ele contou muitas experiências extraordinárias, o qual eu guardo no meu coração, muitas delas marcaram a minha vida. Mas eu me lembro também de pessoas, e eram normalmente aqueles que estavam ali, mas o coração não tinha nada com Deus. Eles tinham muitas coisas para falar junto com aquele pastor. E eu vou dizer para você que eu ficaria a noite toda só ouvindo aquele pastor. O senhor não vai falar nada, pastor? Nada, meu irmão. Perto de uma pessoa dessa eu não tenho nada para falar. Se eu for falar, eu faço perguntas para ouvir mais. Então, quando você está perto de alguém que sabe mais do que você também lança uma palavra para você demonstrar sua sabedoria, ou você faz perguntas para você crescer mais no conhecimento? Você contesta aquilo que é dito. Se a pessoa sabe mais do que você deve se deliciar no ensino que você está recebendo. Eu estou falando, irmão, sobre um coração humilde, aberto para crescer em Deus. Agora, o meu alvo mesmo é falar que com Deus não tem questionamento. Nós não vamos questionar Deus no sentido de contrapô-lo, nós vamos receber da parte dele. O que ele fala é que eu vou colocar o meu foco. Se eu estou num foco em outras coisas e não estou conseguindo ter foco nas coisas de Deus, meu irmão, você vai dar uns 2 tapas aí em você, espiritualmente falando, e você vai dizer, opa, para com isso, espera aí, eu vou lá parar com essa conduta que eu estou tendo e vou retomar meu foco em Deus. Meus irmãos, Jesus acabou de falar aos discípulos, havia acabado de dizer, o que vai acontecer é para a glória de Deus. No entanto, a partir do verso 17, o que nós encontramos é a dor de Marta, a dor de Maria, e o povo chorava. Jesus também chorou. É o texto, né? Quando Jesus sai, logo aí, no versículo 34, respondeu ele, onde o puseste? Perguntou ele, aliás, onde o puseste? Responderam, Senhor, vem ver. Verso 35, vamos repetir? Jesus chorou. Por que chorou? Se você ler sem parar, do versículo 1 até aqui, a sua resposta vai ser, chorou diante da fragilidade de fé, chorou diante da fragilidade do ser humano, que mesmo tendo perto de si o verbo vivo, se apega a coisas que não deveria se apegar. Pastor, mas como é que pode uma coisa como essa? Meu irmão, fala isso não, porque você em algum momento já fez isso. Irmãos, eu tenho aprendido, todas as vezes que eu não tenho paciência com a pessoa, eu tenho aprendido que não tem remédio melhor do que lembrar a paciência que Deus teve comigo. E aí eu recobro as forças e volto a ter paciência com aquela pessoa que teima em ficar na lama, que teima em caminhar de encontro
a lama. Então, o texto bíblico nos mostra que Jesus, é claro, ele tem sentimentos, ele sente também, mas ele está para manifestar a glória de Deus mediante a morte, sobre a morte. E o versículo seguinte declara, o versículo 36, então disseram os judeus, vede como o amava. Alguns, porém, disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Meus irmãos, o foco destes, o alvo desses homens aqui, era que Lázaro não tivesse morrido. Aliás, nós, se formos perceber, nós queremos sempre que tudo corra bem. Você lembra quando você tinha a fé assim? E eu estou dizendo isso crendo que você não tem mais. E que bom, né? Como assim? Lembra daquele período que você orava que nada podia sair do lugar? Se você fosse para um passeio, tinha que dar o sol numa medida que você queria. Se chovesse, você perguntava, mas como assim? Eu orei. Você lembra desse período? Se você talvez... Espera aí, pastor, sou desse jeito. Ô, meu irmão, corra, hein? Corra para pedir a Deus. Porque você tem uma ideia da bagunça que seria se Deus fosse ouvir cada motivo de oração desse tipo? Aquele que queria o sol, aí do lado tem alguém com uma plantação precisando de água. Olha a bagunça que seria. Claro que você está entendendo o que eu estou dizendo. Meus irmãos, eu me lembro do tempo em que até se tivesse mosquito no lugar, a pessoa dizia, mas como assim esses mosquitos me incomodando? Senhor, tem misericórdia, está repreendido. Aí como se o mosquito fosse cair possesso, né? Porque você orou. Então, na vida, para quem crê assim, adversidades não existem, porque eu tenho Jesus. Jesus nunca prometeu isso. Os mortos continuavam a morrer no ministério de Jesus, tinha gente morrendo, irmãos. Mas o que Jesus queria fazer aqui não era dizer que todos os mortos iriam voltar à vida, ou que ele deveria ressuscitar todos os mortos. Mas o que ele estava para fazer era ministrar o coração dos homens, que ele tem poder sobre a morte, para que quando ele ressuscitasse, lembrassem, espera aí, mas ele tem poder sobre a morte, ele ressuscitou. Assim como ele disse para nós que ele morreria e ressuscitaria. Irmãos, o que Jesus está para ministrar, o que Deus está para manifestar, a glória do Pai está para manifestar, é uma mensagem que não tinha entrado ainda na vida dos discípulos. Agora preste atenção, mensagem para você hoje aqui. Quanto tempo o Senhor Deus irá balançar, chacoalhar você? Quantos anos o Senhor vai balançar e chacoalhar você para você entender as coisas básicas? Como, por exemplo, o que eu acabei de dizer. Meus irmãos, na vida do crente tem adversidade. Crente também sofre, crente passa aperto. Mas ele disse que estaria com a gente. Então, a presença de Deus não está ligada a não ter nenhuma pessoa morta. A presença de Deus não está ligada a não ter problema, seja qual for. Mas a presença de Deus, ela traz para nós a esperança de que nós podemos enfrentar todas as coisas. Porque Ele tem poder sobre todas elas. E se Ele não agiu nos livrando, é porque Ele tem um propósito. Quero deixar claro que isso só pode ser recebido por quem não anda em pecado. Porque se você está em pecado, o pecado só vai gerar problema, então não confunda as coisas. Não é? Está lá a pessoa, caiu em adultério, a família se acabou, aí diz, eu sei que eu estou na prova. Está na prova nada, rapaz, você está na consequência do seu pecado. Provação
é crente fiel, que busca a Deus, que está buscando lidar com suas mazelas, pedindo que Deus transforme, que Deus mude a sua história, e ele está disposto a caminhar com Deus na tempestade, sem tempestade, com água, sem água, no sol, sem sol, no deserto, no oásis, ele está com Deus e Deus não abre mão. Esse vai caminhar lidando com as coisas e podendo dizer: eu sei em quem tenho crido que Deus está trabalhando na minha vida. Alguma coisa Deus quer me ensinar, Deus quer me fazer crescer. Ele quer me ensinar que eu vou suportar todo esse calorzão aí. Volto a dizer, se você está acumulando pecados, desobedecendo a Deus, Deus te chamou para uma obra, você está lá, sentado, não sei. Deus colocou no seu coração, falou com você, e você finge de morto, né? Finge de estátua com Deus. Meu irmão, sai fora disso, isso aí não tem tá com nada isso aí. Sai fora, volta e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que tenho sido desobediente, não tenho feito nem o que o Senhor mandou fazer. Amém, queridos? Se converta, mude sua conduta. Qual é o grande alvo de Deus? Que nós todos entendamos isso aqui, irmãos. Diz aí o texto, vamos repetir aí e encerrar para orar. O texto diz assim: tirai a pedra, verso 39, tirai a pedra. Olha a fala de Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Ou seja, Senhor, como assim? Como assim o Senhor vai... Mas para que isso? Era Jesus, irmãos. Então Jesus disse, verso 40, não te disse que se creres verás a glória de Deus. Lembra aí, irmão, o que significa glória? Governo. Na tradução da palavra glória, governo, brilho, majestade. O que Jesus estava dizendo? Se creres verás o governo de Deus. Deus governa também sobre tudo isso. E isso era uma mensagem que tinha que ficar na vida dos discípulos. Irmãos, o Senhor Deus não se comprometeu de levantar todos os mortos, mas a mensagem dele é que ele tem poder sobre a morte. Se o Senhor voltasse hoje, nós íamos ver os mortos ressuscitarem. Talvez seremos nós, se isso já tiver passado, se for daqui a mais 100 anos, né? Está ali o Samucão ali com 80, completando amanhã, né? 80 aí, ó. Quem recebe essa bênção aí, irmãos? Você vai chegar a 80 ou não vai? Só a metade, irmão, só a metade vai chegar aqui. Ai, ai. Irmão, eu fico doido quando eu vejo essas coisas. Se sou eu estava levantando até os pés aí, né? Eu tenho 45. Então, precisa quanto tempo ainda? 35 anos para frente, olha. Quantos aqui querem alcançar os 80 aí, rapaz? 90, 100. É isso aí. Que Deus abençoe também o Samuel, que ele passe. Tem um irmão de 90, né, Samuel? Vai ser mole, do jeito que ele está indo, vai ser mole de 90. Eu creio. E com saúde, né, Samuel? Principalmente. Mas eu estou dizendo isso, olha só. Eu estou proferindo isso aqui. Eu acredito, irmãos, eu acredito que se Deus quiser, quantas vezes eu já vi acontecer, a pessoa estava com tudo certo que ia morrer, e aí Deus não deixou morrer no hospital, saiu. Eu acredito que a pessoa poderia, depois que chegou em casa, se sentou, morreu. Eu acredito que poderia ter sido assim. Pastor, mas como assim? Aí chega alguém e diz, mas como que Deus tirou do hospital para morrer sentado em casa? Eu não entendo. Meu irmão, o Senhor mostrou que Ele tem poder lá. Essa é a mensagem para nós. Entenderam? Os irmãos estão entendendo? Mas não, a pessoa, não, mas não era para ter morrido em casa sentado. Oh, meu Deus do céu! O grande milagre foi ter tirado lá, fortaleceu sua fé. Você viu mais uma vez o governo de Deus, porque o grande e definitivo governo de Deus se manifestará
na ressurreição dos mortos, do juízo final, aonde vamos morar para sempre com Ele. Irmãos, esse é o grande alvo, é a nossa reta final, é quando nós vamos chegar ao fim. E aí será definitivo, mas para chegar lá, ele tem que trabalhar na nossa fé, na nossa vida. Que é isso, pastor? Então não somos salvos ainda? Não estou falando sobre isso, meu irmão. Salvação é algo que acontece no dia que você aceitou Jesus. O Espírito Santo vem morar em você. Mas eu estou falando sobre a vida abundante, de andar com Deus em fé, de saber que Ele sustenta as nossas vidas, ainda que Ele nunca venha me curar, mas Ele vai me dar força para resistir em meio à enfermidade. Ele vai manifestar o seu governo definitivamente. Eu vou receber um corpo glorificado, vou habitar para sempre com Ele nos céus. Mas o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo Deus ministrar para quebrar essa incredulidade que está grudada nas pessoas. Jesus falando que ia manifestar a glória do Pai, que aquilo tudo era para a glória de Deus, e os discípulos falando de morte. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mostrar para nós que Ele tem governo sobre todas as coisas. Então, a palavra de Deus diz, continuando aí, diz o texto, versículo 41, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão, da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Veja a mensagem. Tudo isso para quê, irmãos? Para que todos olhem para Jesus. Era para olhar para Lázaro? Não. A glória, o governo de Deus, ressuscitando Lázaro, era para mostrar que o Filho de Deus é o grande foco da nossa vida. Isso que vai acontecer agora, meus queridos, é para que vocês saibam que o Pai está comigo e eu estou com o Pai. Para que eles creiam que tu me enviastes. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E mais à frente, quando ele saiu, ainda que todo enfaixado, ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Ele tem poder para ressuscitar os mortos, mas a grande mensagem é que eu devo sempre crer nele acima de todas as coisas. E a minha grande visão, a grande visão desse texto é crer em Jesus. Eu estou caminhando com Deus em Cristo Jesus. Aí eu quero recordar a você um princípio básico. Pastor, como é que eu sei que eu agrado a Deus? Olhe para Jesus, seja discípulo autêntico. Seja um discípulo fiel. Leia a Bíblia. Ouça o ensino que Jesus ministrou aos discípulos. Você é um discípulo. Quando Deus olha para você, Ele espera encontrar o Filho. Ele espera ver uma pessoa que morreu para si mesmo e para o mundo. E que está vivo na fé do Filho de Deus. E quando oramos, oramos em nome de Jesus, porque as nossas orações nunca serão ouvidas se não for por causa do mérito de Cristo. A senha para ser recebido é o nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor responderá, porque o mérito não é meu. O mérito foi conquistado na cruz do Calvário. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E eu me tornei discípulo. Então, meu irmão, quando você passar por aquela porta que vier a adversidade, mantenha o seu foco crendo em Jesus. Você sabe que existem pessoas que, conforme os problemas, elas vão enfraquecendo.
Eu já passei essa fase há muito tempo. E eu até brinco dizendo, se é só uma brincadeira, né? Isso não existe assim. Aí eu costumo dizer assim, eu digo, rapaz, o capeta sabe que se ele apertar muito, isso não existe, doutrinariamente tem nada a ver, mas é só uma força de expressão. Quanto mais o inimigo apertar, mais eu vou buscar a Deus. Então, significa que a coisa piorará cada vez mais para as trevas. Como eu disse, isso não existe, é só uma fala para dizer que essa história de conforme os problemas eu enfraqueço, você precisa de maturidade, meu irmão. Você precisa ser maduro. O maduro, a pessoa que é madura, ela vive de forma reta, firme. O propósito foi firmado em Cristo Jesus. Mas não foi a força do meu braço que firmou esse propósito. Foi a força do braço do Senhor que se manifestou na cruz do Calvário. O texto diz que nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino da luz. Você não pegou suas malas e disse, estou indo embora, trevas. Não, meu irmão, você foi arrancado de lá por amor. Você foi conquistado por Ele, foi Ele com o poder dele, 100% Ele. E transportou você. E eu quero com isso dizer que você que hoje aqui Deus está confrontando, você vai ser uma pessoa madura, meu irmão. Você vai andar em fé, quanto mais apertar as coisas, mais você olha para Jesus. Quanto mais as situações se apertarem, mais você olha para Jesus, porque você já entendeu que o Lázaro está morto, mas o governo se manifestou para que essa mensagem ficasse no meu coração. É para que eu creia. Se eu perguntasse aqui, o que é que Deus fez esse ano de 2021 para que você creia nele? Você tem muita coisa para contar. Então, nunca mais enfraqueça na fé. Quando eu digo enfraquecer, parou de ler a Bíblia. Por quê? Muito problema. Não tem vontade de vir para a igreja. Mas por quê? Muita pressão sobre mim. Eu confesso que eu não tenho vontade de ir para a igreja. Meu irmão, seus problemas devem fazer você olhar mais para Jesus. Eu creio. Está apertando? Mas eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu o sigo e eu obedeço a Deus em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e peça agora a transformação aí da sua vida. Você que está aqui hoje, você tem fraquejado, tem pensado em desistir. Talvez você não está suportando a pressão que você está vivendo. Você precisa pôr os seus olhos em Jesus. Começa a declarar aí em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor constituiu Jesus Cristo, que o Senhor me salvou em Cristo, e eu retomo a minha vida espiritual, eu me aposto da Tua palavra, que diz que eu fui recebido, eu creio, nada pode me tirar da Tua mão. Começa a dizer em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pedindo, Pai, a restauração dessa pessoa. Seja agora essa pessoa madura em nome de Jesus. Seja o Espírito de Deus restabelecendo a força e o ânimo. Seja o coração do Senhor se manifestando em sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Seja o coração de Deus manifesto agora neste coração. O Espírito Santo do Senhor que manifesta as coisas de Deus. Pai, nós te pedimos esse agir, restaurando, renovando, restabelecendo os sonhos, os projetos, colocando, Senhor, essa pessoa firme na caminhada. Não importa a adversidade, ela quanto mais passar problemas, mais olhará para Ti, olhará para o Senhor. E eu te peço, Senhor, estende a Tua mão e levanta essa pessoa. Restabelece essa pessoa,
Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus.